emissão do feixe primário de raio-x, essa radiação, parte dela, vai ultrapassar o paciente ou o objeto, a matéria, e vai sensibilizar a placa ou o IP, o filme, e parte dessa radiação vai ser ou absorvida pela matéria ou vai produzir uma radiação que a gente chama de radiação secundária ou radiação espalhada. Essa radiação espalhada, ela ultrapassando os limites desse objeto, dessa matéria, ou no caso do nosso paciente, ela também tem a propriedade de sensibilizar o filme ou sensibilizar o IP. Como ela é, o próprio nome diz, ela é espalhada, ela não segue o sentido do feixe primário, ela vem em todas as direções, ela vai causar um artefato de borramento nessa imagem produzida. Há uma perda da nitidez e do contraste da imagem. Para solucionar esse problema, né, para melhorar a qualidade da imagem frente a essa formação da radiação secundária, a gente pode fazer uso de um objeto que se chama grade. Eu sou a Gabriela, da Imagem.vet, Teleradiologia Veterinária. Esse é o nosso canal do YouTube. Se você ainda não curtiu, curta, acione o sininho para receber as nossas notificações, comente depois do vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de esclarecer alguns usos dessa grade, né, desse objeto. Quando eu vou utilizar o meu filme em cima da mesa ou embaixo da mesa. A grade nada mais é do que uma placa retangular fina, composta de pequenas ou finas lâminas de um material que absorve a radiação X, normalmente é chumbo, intercaladas por outras finas lâminas de um material radiotransparente, normalmente acrílico ou plástico. Essa grade, ela vai ficar colocada, né, entreposta entre o paciente e o filme e o cassete. Então, normalmente essa grade, ela está acoplada à mesa de raios-x, né? E a gente vai utilizar o cassete na chamada gaveta abaixo da grade, né? Então, o paciente vai ser colocado na mesa, entre ele e o filme estará essa grade. O objetivo da grade vai ser filtrar a radiação secundária. Então, essa radiação dispersa, que não acompanha o feixe primário e que não vai conseguir passar por esses espaços entre as lâminas de chumbo, ela vai ser absorvida e com isso a gente não vai ter o borramento de imagem produzido por essa radiação secundária. Quanto maior o paciente, mais a gente tem que usar de técnica. Então, normalmente a gente aumenta o KV, aumenta o MA, né? E, consequentemente, mais radiação secundária vai ser produzida. Então, eu tenho mais técnica, mais matéria para interagir com essa radiação primária e, consequentemente, mais radiação secundária produzida. Por isso que, normalmente, a gente vai utilizar a grade em pacientes maiores ou em estruturas maiores, quando a gente radiografa regiões de mais massa. Por exemplo, coxal de um Rottweiler, coluna de um labrador, ou mesmo um abdômen, um tórax de um cachorro maior, né, de um cão maior, de um golden. Essas estruturas, por serem mais espessas, mais largas, terem mais massa, mais matéria, vão produzir mais radiação secundária. Essa radiação secundária vai precisar ser absorvida e a gente faz uso da grade. Do lado contrário, pacientes muito pequenos, estruturas delicadas, finas, sem grande aporte muscular, por exemplo, podem ter suas imagens adquiridas em cima da mesa. Então a gente passa a utilizar o filme em cima da mesa. Não se faz necessário o uso da grade para radiografar, por exemplo, um gato, um Yorkshire, ou mesmo estruturas do esqueleto apendicular de cães grandes, né? O cotovelo, a mão. Então, essas estruturas
podem ser radiografadas em cima da mesa, sem a necessidade da grade. E isso vai fazer com que a técnica que eu utilize seja menor. Toda vez que eu utilizo a grade, eu também tenho que pensar que não só ela filtra a radiação secundária, como ela pode filtrar parte da radiação primária. Então, quando eu coloco o cassete embaixo da mesa, eu uso ele na gaveta, eu preciso também pensar em aumentar a minha técnica, né? Ao utilizar um cassete em cima da mesa, eu posso usar menos técnica. Isso significa menos radiação. Então, não só eu não tenho a necessidade de aumentar a minha técnica, como, de uma certa forma, eu estou me protegendo e estou protegendo o meu paciente, protegendo o tutor, né? Utilizando menos radiação. É importante lembrar duas coisas também sobre o uso da grade. Existem dois tipos de grade, a grade fixa e a grade móvel. Normalmente, as grades que acompanham equipamentos de maior potência, com mesa de tampo flutuante ou tampo móvel, normalmente são grades móveis. E elas precisam ser acionadas lá no comando para que não ocorra um artefato, que é o artefato de gradeamento, que a gente percebe nas grades que são fixas ou que não são acionadas. Quando eu digo acionar, a gente, no equipamento, a gente literalmente liga essa grade para que ela tenha uma movimentação na hora do disparo. Então, quando a gente realiza o disparo do raio-x, há um movimento dessa grade, a gente chama de Potter Book, né? Book seria a grade, Potter Book, essa grade móvel. E isso faz com que esse artefato de gradeamento produzido pelas finas lâminas de chumbo, não incida na nossa imagem. Então, pode ocorrer esse artefato, a imagem ela fica toda listradinha, finamente listrada, e isso atrapalha um pouco na qualidade final. A outra coisa é que toda vez que a gente utilizar o cassete, o filme, na gaveta que a gente estiver utilizando a grade, a gente está distanciando o objeto que está sobre a mesa do filme. E isso causa uma magnificação. Você pode saber mais sobre isso no vídeo que eu falei sobre princípios básicos da radiologia, esse aqui. Se for, por exemplo, um estudo que a gente tem a necessidade de saber exatamente o tamanho daquela estrutura, um pré-cirúrgico ortopédico, por exemplo, se faz necessário o uso de alguns marcadores de magnificação para que depois a gente possa ter exatamente a noção do tamanho daquele objeto, né? A gente sabe o quanto esse marcador de tamanho conhecido distorceu e a gente sabe quanto o objeto distorceu ou magnificou na imagem final. Por fim, lembrando que equipamentos de baixa potência, como eu falei anteriormente, que ao usar a grade a gente precisa aumentar a técnica, aumentar o MA principalmente, né, por conta da absorção também da radiação primária, não só da secundária, mas também da primária. Equipamentos que têm baixa potência, seja equipamentos portáteis, móveis ou mesmo fixos, que vão aí até 100, 200 mA, se a gente trabalhar com o cassete em cima da mesa, a gente está otimizando essa técnica, está otimizando a potência desse equipamento, porque ele não precisa ultrapassar a mesa, ele não está, ainda que esse paciente seja grande, né, ele não está perdendo essa radiação primária ao chegar na grade. Então, equipamentos com menor potência, a gente pode também dispensar a grade, embora para alguns pacientes maiores, né, a gente vai ter esse artefato de borramento, mas a gente pode melhorar a qualidade da imagem, melhorar o rendimento desse equipamento utilizando o cassete em cima da mesa. Eu sugiro sempre que ao usar o cassete em cima da mesa que se tenha aí um antiderrapante para colocar entre o filme, né, entre o cassete e a mesa, porque a gente trabalha às vezes com pacientes aí mais agitados, mais animados, então para o seu cassete não sair voando da mesa e você não ter um prejuízo com a quebra de um desses componentes. Então, um antiderrapante. Em resumo, para o uso da grade, quanto maior a massa, quanto maior a estrutura, mais KV a gente vai utilizar,
mais radiação secundária será produzida e mais artefato de borramento a gente vai ter se não usar a grade. Então, grade para estruturas maiores, mais espessas, com mais massa, e estruturas mais delicadas, mais finas, pacientes, menores, a gente pode dispensar o uso da grade, usar em cima da mesa e se expor a uma menor quantidade de radiação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o canal, assinem, e nós estamos aí abertos a outros esclarecimentos. Comente aí. Obrigada!